Eu sou Marcelo Nascimento e esse é o Pesqueira Histórica. Hoje a gente tem um adendo ao programa 035, ao PH 035, que foi sobre o Prado Pesqueirense. Depois das notas e comentários, a gente começa. E no programa de hoje eu vou ler uma nota da minha amiga Rose Campos, uma nota bastante emotiva, bastante emocionada, pelo menos para mim, foi isso que transpareceu. Rose diz o seguinte: não podia deixar de falar o quanto fico feliz por sua dedicação e carinho com seu canal e pelas doces lembranças que me remetem à infância querida, meus avós, a Capela de Nossa Senhora das Graças, a radiodifusora e aquele descampado que chamavam de A Vaquejada, entre a ladeira que termina em Baixa Grande e o hospital. A escola conhecida na minha época, o dispensário, aquelas ruas com as casas quase todas iguais, o convento, a casa de São Francisco, lembranças do Prado, minhas, as moças fazendo renascença nas calçadas, as festas do convento, as missas das 8 no domingo, o saudoso Frei Luciano. E aí ela continua com um depoimento bastante emotivo, pelo menos para mim, que tenho também parte dessas lembranças, porque eu também vivi em Baixa Grande, assim como Rose, e conheço bem, frequentava a missa no convento também, então a gente tem lembranças da mesma época, mais ou menos, e dos mesmos lugares. Realmente foi um dos comentários mais emocionantes que eu recebi e que eu li aqui. Então, Rose, muito obrigado mesmo por sua participação. Você é uma das pessoas que mais demonstra amor por Pesqueira, Mora longe daqui, mas eu sempre vejo você demonstrando carinho pela cidade. É uma coisa que, infelizmente, a gente não vê em todo mundo que mora aqui na cidade, que tem o privilégio afetivo de morar em Pesqueira ainda. Então, obrigado mesmo. Então, gente, eu vou pedir para você, agora, depois desse comentário belíssimo, se inscrever no canal. Se gostar do conteúdo, deixar um like e deixar um comentário. Faça como Rose, pode deixar uma memória ou alguma informação, alguma sugestão para um novo vídeo e a gente vai ler tudo. Os comentários todos eu leio e respondo. E alguns eu tento encaixar nos programas, como eu fiz com esse de Rose Campos. Então, agora vamos começar o programa. No PH número 35, que a gente falou sobre a história do Prado Pesqueirense, a gente apontou para uma lacuna existente entre a passagem do Prado Pesqueirense para o Jockey Clube de Pesqueira. A gente falou também em 3 possibilidades para se entender a ligação entre uma associação e outra. Dessas possibilidades, das 3 possibilidades que a gente listou, a gente descartou uma e ficou com 2. Dessas 2 que restaram, a mais plausível é a que diz que o Prado Pesqueirense funcionava naquele local que fica um pouco depois do hospital, do atual Hospital Lídio Paraíba, à esquerda, do lado oposto da rua. Ele teria sido fundado ali em 1880, então no começo da década de 20, mais ou menos, ele foi extinto e no local foi instalada uma nova associação que se chamava Jockey Clube de Pesqueira, uma associação do mesmo tipo, uma associação hípica que promovia corridas de cavalo. Acontece que eu tinha uma nota de jornal, do jornal pequeno de 24 de dezembro de 1924, que fala da fundação do Jockey Clube de Pesqueira. Eu tinha perdido essa nota. Quando fui escrever o roteiro para o PH 35, eu não localizei, então não quis me arriscar a falar as informações que continham nela. E só depois de gravar e editar o programa, eu localizei esse recorte de jornal. E ele fala justamente da instalação, da formação da diretoria daquela nova associação, o Jockey Clube de Pesqueira. E ela fala assim, vejam só: Jockey Clube de Pesqueira, sua primeira diretoria e juízes escolhidos, as primeiras corridas. Na última reunião dos acionistas do Jockey Clube de Pesqueira, ficou a diretoria assim constituída: presidente, Coronel Cândido Brito; vice-dito, Francisco R.R. Barros; secretário, Capitão Aristides B. Cavalcante; tesoureiro, Dr. Joaquim de Brito; diretor de corridas, Dr. Joaquim Didier; e fiscal do Prado, Capitão Osório Cavalcante. A gente já tinha deduzido no programa PH 35 que o Jockey Clube
foi instalado no mesmo espaço onde antes funcionou o Prado Pesqueirense. A gente continua com essa ideia, sim, que o espaço sempre foi o mesmo, mas essa nota aqui deixa claro de que o Jockey Clube de Pesqueira era sim uma nova entidade, né? Ele não era o Prado Pesqueirense que mudou de nome. A ideia que se tem, né, reforçada aqui, é que de fato era uma nova associação. E a nota segue falando dos juízes de chegada e de largada do Prado. Assim como os nomes da diretoria, os juízes também eram pessoas bastante conhecidas da sociedade pesqueirense da época. Os juízes de chegada eram Coronel Adalberto Cavalcante de Freitas, Major Joaquim Cavalcante e o Coronel Simão Rocha. Os de largada, Capitão Manuel Isidoro, Coronel Germano de Holanda e o Capitão Austriclínio Galindo. Por curiosidade, o Coronel Germano de Holanda era naquela época proprietário da Fazenda Quatro Cantos, que é muito conhecida ainda hoje em Pesqueira, uma fazenda que ainda existe com a sua casa grande, a casa sede ainda de pé e muito bem conservada. E outra informação interessante que a gente tira da mesma nota é sobre os principais criadores de cavalo de corrida de Pesqueira daquela época, que são o capitão Cleto Bezerra, Dr. Joaquim de Brito, Coronel Arcelino Brito, o farmacêutico Xavier Andrade e José Pita. Então, gente, é isso, é um programa curto mesmo. De fato, era só um adendo ao PH 35, para a gente fechar com essa nova fonte de informação que foi recuperada, né? A gente fechar essa história inicial do Prado Pesqueirense e do Jockey Clube de Pesqueira. Espero que agora tenha esclarecido mais, né? Eu acho que colocou um pouco de luz nessa parte obscura da história, né? Do passado de Pesqueira, né? Justamente a passagem do Prado para o Jockey Clube. Tinha ficado um tanto difícil de entender no programa 35, mas como eu já falei, era por falta dessa nota mesmo, mas agora eu acho que deu para clarear um pouco. Por enquanto é só, no próximo programa a gente se vê. Aproveite e se inscreva no canal, faça seu comentário e deixe um like se você tiver gostado do programa, né, do conteúdo sempre, tá bom? Até a próxima!